fazer assim, que nem aula de geografia, sabe? Na aula de geografia, ou na aula de história, por exemplo, quando o professor de história falava sei lá, de uma guerra qualquer, a guerra da napoleônica, ele não falava Napoleão, ele não falava o rei fulano de tal, eu não lembro o nome do rei da Inglaterra, ele falava França, falava Inglaterra, falava Áustria. A Áustria mandou suas tropas, entendeu? Despersonaliza. Então eu não gostaria de falar do Lula, ou Bolsonaro, ou Biden, a não ser como se fosse extremamente necessário, sabe? Quando fosse uma parada assim, por exemplo, sim. Mas seria interessante assim, o Brasil está tomando a postura tal, o Brasil foi na França e disse isso, entendeu? Na figura do Lula, mas o Brasil. É o Brasil que está falando, porque o Lula, cara, o Lula não é o Brasil, irmão. O Lula está Brasil, mas ele não é o Brasil. Então, e aí é mais importante ainda, cara, porque assim, quando ele fala uma cagada, a gente diz, o Brasil disse uma cagada. Não foi o Lula que disse uma cagada, foi o Brasil que disse uma cagada. Isso é o dobro de responsabilidade nas costas do cara, no meu modo de ver, entendeu? E não fica criando herói. A gente vai. De hoje em diante, Marcelo, pelo que eu estou percebendo da geopolítica, a gente vai falar muito bem do Brasil. Muita coisa boa vai acontecer e o Brasil vai estar numa posição muito boa. E aí, eu vou endeusar o Lula, vou dizer que o Lula é o máximo? Entendeu? Eu não quero criar herói, não, cara. Eu acho, inclusive, que é importante a gente criar a ligação entre o Lula e o corpo diplomático. Porque hoje, do jeito que eu estou vendo, o que acontece? O Brasil, o Lula, persona, né, como presidente da República, ele não está com apoio nacional. Né? Ele não está com apoio no Congresso, no Senado, então para ele está muito difícil governar. E eu até ouvi alguém falando sobre isso. Oi, desculpa. O europeu está usando isso, inclusive, para pressionar ele. Os jornais franceses andaram soltando umas matérias de Lula tem dificuldades, Lula é uma decepção, eles andaram soltando essa parada. Aquelas matérias que você me mostrou lá, né? Isso é pressão. É uma forma do francês de pressionar o Lula, tentar encurralar o Lula. Sim. Só que acontece que não é que existe um vácuo de poder no poder federal, né? No governo federal, no poder executivo, né? Você tem o Alckmin fazendo um trabalho aqui no Brasil e o Lula está fazendo muito mais um trabalho diplomático fora do Brasil, esse contato com os outros líderes e tudo mais, do que o trabalho interno de poder executivo dentro do Brasil, né? Está na articulação política do governo Lula nesse momento é o Alckmin. O Alckmin está comprando esse barulho. E o... Caraca, cara, o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes? Não, Alexandre de Moraes é menino da Justiça. Tá doidão? Não, viajei. Ô Renata, ministro da Justiça. Flávio Dino. Ah, o Dino, isso. O Flávio Dino está no processo de triturar a oposição. Ele está triturando essa oposição mais raivosa, porque vamos colocar assim, tem duas oposições no Brasil hoje, tá? Essa oposição bolsonarista mais raivosa, tá? Que é muito falaciosa, esses caras que vão lá com frase feita, com frase de efeito, essa galera assim bem asa, e a outra oposição que é a oposição séria, que é a galera mais do centrão, são os políticos que sabem jogar o jogo, tá entendendo? Esses caras são a oposição séria. Então eu vejo muito o Flávio Dino focado nessa oposição bolsonarista ideológica e o Alckmin focado nessa oposição política, nessa oposição o pessoal que está querendo tomar lá da caixa, entendeu? Está querendo drenar do governo. Me dá um cargo, me dá uma posição, me dá uma vantagem, me dá uma emenda parlamentar. Essa galera é o Alckmin que está cuidando. E o Flávio Dino está cuidando do show midiático. Tá entendendo? É mais ou menos assim que eu estou vendo o Lula no momento. Assim, eu estou muito por fora da política nacional interna do Brasil, né?
o que eu vejo muitas pessoas falando nos grupos de amigos meus, né? O pessoal está assim, com uma impressão muito, vamos dizer assim, de uma forma boa desse Flávio Dino como um showman, né? É isso. E que está dando porrada atrás de porrada. Mas é aí, cara. Por exemplo, ele deu uma porrada recente agora no Flávio Bolsonaro. Porrada seca, recente. Flávio Bolsonaro, porque os policiais estão sendo assassinados nos últimos 5 anos, não sei quantos policiais morreram, foram assassinados. Aí o Flávio Dino vira e fala, pô, excelente a sua colocação. Os últimos 5 anos, quem foi o presidente? Aí fudeu o Flávio. Então ele está nessa. É um lance midiático. É um lance para criar meme. É um lance para causar na rede social. O Flávio Dino está de frente disso aí. Ele é carismático, ele é um gordinho carismático, ele fala bem, ele botou no rabo do Moro, dizendo, pô, eu fui juiz 20 anos e nunca tive uma sentença anulada, né, o Moro ficou na merda. Entendeu? Ele é um midiático, ele tá ali para neguinho mitar, ele tá mitando. Ele é o mito do governo Lula, tá entendendo? Do governo Lula. Enquanto o Alckmin é o cavalo de trabalho. É o working horse, tá entendendo? É o cara que tá ali para puxar a carroça mesmo. É o Alckmin que está fazendo a articulação política, no meu ver. Isso. Entendeu? É aquela coisa que a gente até conversou um tempo atrás, né? Eu vi aquela entrevista com o presidente do PCO, esqueci o nome dele agora, se você lembrar. Fala aí. Também não lembro. Cara extremamente inteligente. Achei o papo dele um pouco assim, uma mentalidade um pouco antiga, né? E a gente está passando por novos desafios que precisam de novas soluções e umas mentes um pouco mais jovens também para essas coisas, né? Mas a conversa foi muito boa. Eu via que o cara era extremamente conhecedor, inteligente, tinha uma visão política muito aguçada. E exatamente o que a gente estava conversando outro dia, eu e você, sobre esse assunto, né? Exatamente o ponto do Alckmin como vice-presidente e o Haddad como ministro da Economia, não? Ministro da Economia. Ministro da Economia, né? Que era exatamente que essas duas frentes, né, essas duas personalidades, elas são dentro do PT ou dentro da coalizão do PT, são duas pessoas muito mais brandas do que uma esquerda um pouco mais radical, né, digamos assim. Então, essas pessoas elas conversam muito melhor com todo o espectro político do que outras personalidades, né? E esse fato está fazendo com que o governo consiga articular um pouco melhor com as picuinhas internas do Brasil, né? Bom, respeitando as devidas proporções, Claro. o Alckmin é o Biden do Obama, cara. Tá entendendo? Não fala isso não, Davis. Cara, deixa eu explicar. Que desgraça, cara. Não, deixa eu explicar, deixa eu colocar segundo a ótica que eu estou vendo. O Obama, ele era extremamente mal visto. Ele era visto como um radical dentro dos Estados Unidos, né? E aí, para a candidatura dele ficar mais palatável, para uma seção mais de centro do Partido do Partido Democrata, e até uma parte aquela parte americana que não é nem democrata nem republicana, vai ali muito na questão do momento, ele chamou o Biden para a chapa para poder, porque o Biden era visto como um moderado. Veja bem, para que isso faça sentido, cara, a gente não pode entender o Biden de hoje, a gente tem que ir até a eleição do Obama e ver como as coisas eram entendidas naquela época, né? E o Biden era visto como um moderado, era visto como um cara mais de centro, um cara que não era radical, e isso tornou a candidatura do Obama, que era visto como um cara mais de esquerda, como uma coisa mais palatável para o público naquele momento. Hoje essa lógica não vale mais, tá? Não vale mais essa lógica.
Mas não vale de jeito nenhum, nem Biden, nem Obama, ninguém mais tem essa cara, nenhum desses votos passa mais cara. Não fala mal do Obama, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ah, porra, então, não pode, né? Não pode. Mas que seja, né? Como é que eu tava falando? Me fudi. Ah, tá, então, esses rótulos eles já não se encaixam mais. Ok, eu concordo, plenamente. Mas para aquela época fazia sentido isso. E a candidatura do Lula, trazer o Alckmin para a candidatura do Lula, é a mesma fórmula. É dar uma cara mais de centro para um candidato que é visto como de esquerda. Assim como ele fez com o José de Alencar em 2002. Ele trouxe o José de Alencar, que era do PL, atual partido do Bolsonaro. O José de Alencar era do PL. Trouxe para o partido dele, falando: olha só, o mercado, olha só, eu tenho um cara do PL na minha chapa, eu não sou esse monstro. E o mercado gostou. Eu não vou quebrar com o FMI, eu não vou fazer nada daquilo que eu estava falando. Tranquilo, foi na época que rotularam ele de Lulinha Paz e Amor, né? A Globo foi lá e rotulou ele de Lulinha Paz e Amor. Lógico, ele estava num processo de. Não é bem isso aí, gente. Não, peraí, vocês estão levando para um lado muito. Porra, levando para um lado muito, pega a eleição de 98 e vê o que ele falava, porra. Né? 98, né? E aí, em 2002, ele já vem com o cara de direita na chapa dele, dizendo que o mercado fica tranquilos que não vai ter rompimento. De fato, não teve. Fizeram todo um rebrand do Lula naquela época, né? Antes ele usava aquele barbão sindicalista, enfim. 2002 ele já vem de terno e gravata, barbinha feita, pá. Quase botaram um dedo nele. Companheiros e companheiras, ele parou de usar, cara. Usava menos. Pois é. É isso, cara. Entendeu? Então, você vê, hoje em dia ele mal usa. Ele só fala assim quando ele está nos comícios internos do PT, quando é um ambiente assim, interno. A companheira fulano, o companheiro Beltrano. Mas quando ele vai falar em público mesmo grande, assim, baixa aberto, a voz. Exato. Entendeu? Então, quando ele está num público aberto, ele já não usa mais esses termos. Tá entendendo? É isso, cara. Então, eu acho assim, para a gente encerrar essa introdução da nossa forma de lidar com essa separação entre pessoa, governo, país, eu acho que o importante é isso, a gente fazer realmente essa divisão, e vai ter horas que você vai falar da pessoa e vai ter horas que você vai falar do governo, e eu acho muito bom a gente evitar associar a pessoa. Eu vejo muito isso no comentarismo internacional, que é sempre o Biden, Zelensky, Putin, Xi Jinping. Não é. A política interna de um país é muito mais complexa do que uma pessoa, né? E as pessoas têm que ter essa noção. E queria deixar claro também que a gente não vai fazer isso para desassociar qualquer mérito do Lula de um mérito do governo, né, que se for atendido por ele, e da mesma forma não associar uma cagada do governo necessariamente à pessoa se não for uma cagada da pessoa, né? E acho que essa explicação que a gente deu aí, esse papo que a gente desenrolou sobre o que acontece nas esferas governamentais é muito importante para a pessoa entender isso. Né? Não é culpa do Lula, não é mérito do Lula, não é culpa do governo, não é mérito do governo. E eu digo Lula porque é o presidente agora, mas na época do Bolsonaro eu dizia a mesma coisa. Exato. Eu acho, Renata, companhia, eu acho que a gente alimenta, avisa para ela, tá, Renata? Avisa para ela, por favor. Eu acho que a gente alimenta um ciclo muito burro de debate político.
Exato. Porque o Brasil entra numa crise, a culpa é do presidente. Se eu sou contra o presidente, né? A culpa é do presidente. O Brasil entra num processo de crescimento, não, isso aí ia acontecer de qualquer maneira, né? Porque eu sou contra o presidente. Ou o contrário, exatamente o contrário, se eu for a favor do presidente, né? Então a gente vive, a gente sequestra o debate político a um anacronismo idiota, entendeu? As pessoas não conseguem associar o que está acontecendo, não conseguem fazer um nexo causal com as coisas, né? Não consegue, porque o bloqueio, né? E aí acontece, o grande perigo qual é? Coisas boas são feitas por um governo e elas são imediatamente destruídas pelo próximo. Vamos fazer assim, vamos encapsular esse vídeo aqui, vou fechar e a gente vai começar novamente.